Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo mais este vídeo no nosso canal. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Meu nome é Maurício e você está no canal Falando do Reino. Hoje nós vamos estar começando o nosso estudo sobre o Evangelho de Marcos. Você sabe quem foi Marcos? Você sabe se ele foi ou não um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus? Quem foi este homem que escreveu o Evangelho? Para quem Marcos escreveu o seu Evangelho? Qual foi o seu intuito principal? É o que nós vamos estar falando a partir deste momento no nosso canal. Roda a vinheta. Olá! Seja bem-vindo ao canal Falando do Reino. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado dos novos vídeos. Aproveita e já deixa seu like. Bora pro vídeo e vamos nesse papo de crente. Então a pergunta, irmãos, que nós fazemos é: quem foi Marcos? Também conhecido como João Marcos, ele era filho de Maria. Ele morava em Jerusalém. Você pode encontrar isso lá no livro de Atos, no capítulo 12, versículo 12, onde está escrito lá que a igreja ela se reunia na casa de Marcos para orar. Inclusive, neste mesmo versículo bíblico, foi onde Pedro, ao ser milagrosamente liberto da prisão, ele foi para a casa de João Marcos, onde a igreja estava ali, reunida em oração em Jerusalém. E isso muitas vezes nos confunde, porque ele também era conhecido como João Marcos. João, nós temos o João, o apóstolo, temos o João Batista, mas Marcos também era conhecido como João Marcos. Ele foi citado como um cooperador de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária deles. Você encontra isso lá no livro de Atos, no capítulo 12, versículo 25. E você encontra também no capítulo 13, versículo 5. Quando Paulo e Barnabé, então eles chegam lá na região da Perge e da Panfilha, na primeira viagem missionária que Paulo e Barnabé fazem junto com Marcos, Marcos sendo um cooperador com eles na obra. Mas quando chega ali na região de Perge da Panfilha, nós não sabemos porquê, porque a Bíblia ela não cita isso, ela não diz o porquê, mas João Marcos ele abandona Paulo e Barnabé nessa primeira viagem missionária. Você encontra isso lá no livro de Atos, no capítulo 13, versículo 13. E a Bíblia, irmãos, ela não diz o motivo dessa desistência de Marcos. Nós não sabemos se Marcos ele ficou com medo de seguir adiante nessa viagem missionária, uma vez que a igreja ela já estava ali sob pressão, sob perseguição de Roma. Então nós não sabemos se Marcos ali ele não se sentiu preparado ainda para continuar essa viagem missionária, se foi uma questão familiar, se Marcos não queria deixar ali Jerusalém, a sua casa, a sua família. A verdade é, irmãos, que o que você vier a ouvir de mim ou de qualquer outro lugar é conjectura, porque a Bíblia ela não cita o motivo dessa desistência de João Marcos nessa primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. E ao lermos a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 10, nós vemos também que Marcos, ou João Marcos, ele tinha um grau parentesco com Barnabé. Algumas traduções afirmam que João Marcos ele era primo de Barnabé. Outras traduções dizem que ele era sobrinho de Barnabé. Mas é fato que havia ali um laço familiar entre João Marcos e Barnabé. E aí, já por ocasião da segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé, porque o que aconteceu? Paulo então ele dá a sugestão a Barnabé deles revisitarem os lugares onde eles implantaram as igrejas. Então ele chega para Barnabé e fala: Barnabé, vamos então estar passando ali nos lugares onde a gente implantou igreja para confirmar os irmãos, para fortalecer os irmãos,
para ver se está tudo ok ali, nessas igrejas que eles implantaram nessa primeira viagem missionária. Então o que ocorre? Barnabé, ele quer levar a João Marcos nessa segunda viagem missionária. E isso gera, irmãos, um conflito ali entre Barnabé e Paulo. Por quê? Porque Barnabé, ele quer levar João Marcos nessa segunda viagem missionária, porém Paulo, ele resiste. Ele não quer levar João Marcos justamente por conta da primeira desistência de João Marcos na primeira viagem missionária. Então ali por causa dessa desistência de Marcos na primeira viagem, há essa relutância de Paulo. Paulo então ele não leva João Marcos nessa segunda viagem, e Paulo e Barnabé, eles então se separam. O texto diz que Paulo, ele pega Silas e ele vai ali para a região da Síria e da Cilícia, enquanto Barnabé, ele pega Marcos, que foi então rejeitado por Paulo, e ele navega com João Marcos até a região de Chipre. Você encontra isso lá no livro de Atos, no capítulo 15, do verso 36 ao 41. E eu quero aproveitar aqui e pedir a sua opinião, você que está assistindo esse vídeo. O que você achou desse posicionamento de Paulo? Paulo, será que ele foi muito rude ali? Será que ele não deveria dar uma segunda chance a João Marcos? O que é que vocês acham? Deixa aí o seu comentário neste vídeo ali, para que você possa estar agregando nesse vídeo com o seu comentário. O que você acha? O que você achou dessa atitude de Paulo? Então, o que aconteceu depois ali? Passaram-se então, irmãos, cerca de 10 a 12 anos depois desse desentendimento entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. Irmãos, 10 a 12 anos é muita coisa acontece, não é verdade? E o que aconteceu então, depois desse tempo? João Marcos e Paulo, irmãos, eles amadurecem. Eles amadureceram. Foram 10 anos ali, após essa discussão entre eles, eles amadurecem. Então, Barnabé, então, ele acolhe João Marcos debaixo do seu braço ali, ele chama João Marcos para junto de si, vai ali para a região de Chipre e ele segue essa viagem missionária com Barnabé, e Paulo também vai para outro lado, vai para a região ali da Síria, da Cilícia. Então passaram-se, irmão, de 10 a 12 anos, eles amadurecem. E é lindo de ver que lá na frente, eles entram ali, eles entram num consenso. A gente vê lá em referências como Colossenses 4:10, 2 Timóteo 4:11, Filemão, versículo 23 e 24, onde Paulo então ele fala muito bem de Marcos. Paulo então ele viu que Marcos não era aquilo que ele pensava, né? Marcos não era aquilo que ele pensava. Então, e Marcos, por outro lado, também ele amadureceu, né? Ele amadureceu, ele ganhou consistência ao ser então acolhido por Barnabé. Então a gente vê que Paulo, lá em 2 Timóteo, por exemplo, ele manda que Timóteo ele traga João Marcos, porque Paulo fala assim, porque ele me é muito útil no ministério. Então a gente vê que esse clima de tensão entre eles já não existe, né? Em Colossenses 4:10, ele fala para a igreja de Colosso estar acolhendo Marcos, né? Ele fala também lá em Filipenses 23, 24, né? Ele cita Marcos como um cooperador seu. Então a gente vê que esse clima de desentendimento entre eles já não existe mais, como convém ao verdadeiro corpo de Cristo, né? A paz então ela reina. E embora o assunto aqui seja o Evangelho de Marcos, seja Marcos, irmãos, eu quero tirar o chapéu aqui para a atitude de Barnabé, né? Porque quando Paulo então ele reluta, ele não quer a presença de João Marcos nessa segunda viagem missionária, Barnabé então ele acolhe João Marcos. Ele acolhe João Marcos. Talvez Barnabé tenha enxergado ali qual era a deficiência de Marcos, nós não sabemos, né? É conjectura isso que eu estou falando, mas ele pega o João Marcos para discipulá-lo, para treiná-lo. Ele acolhe
Barnabé ele tem uma atitude acolhedora com João Marcos. Coisa que ele fez com o próprio apóstolo Paulo, irmãos. Talvez Paulo tenha até se esquecido disso. Mas lá no livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 26 e 27, quando Paulo se converte ao cristianismo e ele vai para Jerusalém, as pessoas não acreditavam na sua conversão. As pessoas olhavam para ele assim falando, como? Não pode. Ele era um perseguidor da igreja, agora ele está aqui pregando a Cristo. Irmãos, e Barnabé então ele tem a mesma atitude que ele teve com João Marcos, ele teve então com Paulo no início da carreira. Ele pega Paulo e ele abraça Paulo. Ele introduz Paulo em Jerusalém. Então, com a presença de Barnabé, Paulo então ele é aceito pelos apóstolos e pela igreja que estava em Jerusalém. E ali então o texto diz que ele começa a pregar ele começa a pregar o evangelho. Então, irmãos, por mais Barnabés na igreja, né? Por mais homens com essa sensibilidade espiritual de muitas vezes de enxergar uma deficiência nas pessoas e ajudar a tratá-las, não é verdade? Então eu só quis abrir esse parente ali por causa dessa atitude que Barnabé teve. Então, irmãos, nós vamos estar começando agora sobre a introdução ao Evangelho de Marcos. O que eu falei até agora aqui foram algumas curiosidades sobre quem foi João Marcos, né? Essa discussão que teve com Paulo, com Barnabé. Ele já era citado ali no livro de Atos, ele era um cooperador deles. Então agora nós vamos falar sobre o Evangelho que ele escreveu. Então, irmãos, o Evangelho de Marcos, ele se enquadra naquilo que nós chamamos de evangelhos sinóticos. O que vem ser os evangelhos sinóticos? Que são Mateus, Marcos e Lucas. João, ele não entra nessa categoria de evangelhos sinóticos. Apenas Mateus, Marcos e Lucas. O que são evangelhos sinóticos? São aqueles que narram a vida e o ministério de Jesus sob o mesmo ponto de vista, sob uma mesma ótica. Por isso ele é chamado de sinótico. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Vamos supor que esteja eu e mais duas pessoas numa festa. Então, ao término dessa festa, talvez no dia seguinte, eu vou ter uma visão da festa. Eu vou contar para as pessoas aquilo que me chamou a atenção naquela festa, naquele lugar, as pessoas que me chamaram a atenção naquele lugar. E não vai ser a mesma visão das outras duas pessoas que estiveram comigo. Então cada pessoa ela vai ter uma visão diferente de uma mesma situação, de um mesmo ocorrido. Então por isso Mateus, Marcos e Lucas eles são chamados de evangelhos sinóticos. Embora, irmãos, Marcos não tenha sido um dos 12 apóstolos. Ele não testemunhou, ele não foi uma testemunha ocular da vida e ministério de Jesus Cristo. Nós vamos estar vendo isso mais para frente, qual foi essa fonte de João Marcos. Mas ele não foi um dos 12, ele apenas escreveu o seu evangelho, né? Então isso é o que eu acabei de falar, o que é o evangelho sinótico. E com relação à autoria deste evangelho, a referência mais antiga que nós temos sobre o evangelho de Marcos, irmãos, ela está datada no 2º século, lá no 1º, 2º século, por Papias. Quem foi Papias? Papias ele foi um dos pais da igreja, ali no 1º, 2º século depois de Cristo, né, logo ali no surgimento, no desenvolvimento da igreja primitiva, apareceram alguns nomes ali que foram verdadeiros referenciais da igreja naquela época. E Papias foi um deles. Então, referente à autoria de Marcos no seu evangelho, Papias disse o seguinte. Aliás, esse é um relato de Eusébio. Eusébio, que foi um historiador da igreja, ele faz essa citação de Papias, que foi algo que Papias falou a respeito de Marcos. Então, Papias disse o seguinte: Marcos se tornou um intérprete de Pedro e escreveu com precisão aquilo que recebeu dele. Porque quando Marcos ele abandona Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária, o texto diz que ele retorna para Jerusalém. Então quem que estava em Jerusalém ali? Os apóstolos, irmãos. Os apóstolos e Pedro. E a gente vê que Pedro ele tinha uma relação estreita ali com a família de Marcos, com a sua mãe, né? Ele frequentava ali a sua casa. Então
Pedro, ele acabou sendo uma fonte, a fonte principal do seu evangelho. Ele foi chamado por Papias, como eu acabei de ler aqui, ele foi chamado como intérprete de Pedro. Então Pedro, ele foi, nós podemos dizer que a principal fonte do evangelho de Marcos. E o que mais nós temos? A igreja primitiva também, ela foi unânime em atribuir esse evangelho a João Marcos. A informação está confirmada também por Justino Mártir, Irineu e Clemente de Alexandria, que foram outros pais da igreja. Então não há dúvida sobre a autoria marcana do seu evangelho, que a autoria veio de Marcos. Qual a próxima pergunta que nós temos? Qual a próxima curiosidade? Quando foi escrito e aonde? Lembrando, irmãos, que a questão de data, biblicamente falando, muitas vezes a gente não tem um consenso. Às vezes um historiador, um estudioso, ele dá uma data, o outro ele dá uma data mais próxima. Então não há uma data precisa, né? Mas nós podemos concluir o seguinte: Marcos, ele foi o primeiro a escrever o seu evangelho. Então o evangelho de Marcos, ele foi o primeiro a ser escrito. Então entende-se, e isso é aceito de uma maneira ampla, que Mateus e Lucas, eles usaram o evangelho de Marcos como fonte para escrever o seu evangelho. Então, se lá no Lucas e Atos, né, porque no evangelho de Lucas e no livro de Atos, que os dois foram escritos por Lucas, eles terminaram por volta do ano de 62 depois de Cristo. Então, se Lucas usou Marcos como fonte, então Marcos terminou o seu evangelho antes dessa data. Então acredite-se ali que o evangelho de Marcos ele tenha sido escrito por volta do final da década de 50 ao ano 60 depois de Cristo, né? Porque, mais uma vez, ele serviu de fonte para Mateus e para Lucas. E muito provavelmente Marcos escreve o seu evangelho em Roma, ao lado de quem? Ao lado de Pedro. Porque Pedro faz uma citação de Marcos, lá na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 13, ele chama Marcos de quê? De meu filho. E isso era um costume muito comum entre os apóstolos ali. Tanto que Paulo, ele também chama Timóteo de meu filho na fé. Então acredita-se que Pedro foi quem evangelizou e ganhou Marcos para Cristo. Então Marcos ali, ele acaba sendo um discípulo de Pedro, sendo discipulado por ele, e ele é a fonte do evangelho de Marcos. E então ele é bem provável que ele tenha escrito seu evangelho em Roma, né, ao lado de Pedro, e Pedro então sendo a sua fonte, a fonte do seu evangelho. E para quem foi escrito então o evangelho de Marcos? Como assim, Maurício? Para quem foi escrito? Porque Mateus, embora nós não temos esse estudo no nosso canal sobre o Evangelho de Mateus, se você quiser esse estudo, deixa aí nos comentários que a gente vai estar fazendo também um estudo sobre Mateus. Mas qual que foi o foco de Mateus? Escrever o seu Evangelho apontando Jesus como o Messias que havia de vir para o povo judeu. Então a intenção de Mateus em escrever o seu Evangelho foi para os judeus. A genealogia que Mateus traça de Jesus é toda do povo judeu. Então, para quem que Mateus escreveu? Para os judeus. Então, para quem que Marcos escreveu? A intenção de Marcos ao escrever o seu evangelho foi para a igreja gentílica, principalmente para a igreja que estava em Roma. E nós temos alguns indícios disso aí. Por quê, Maurício? Porque Marcos ele tem a preocupação de explicar para os seus leitores alguns costumes judaicos, onde a gente encontra lá no seu evangelho, no capítulo 7, versículo 3 e 4, capítulo 14, versículo 12, onde ele explica ali os rituais, os cerimoniais judaicos, ele explica ali a questão do preparativo da ceia, né, no primeiro dia dos pães asmos, ele faz essa explicação. E ele faz também uma tradução do aramaico, lá no capítulo 5, versículo 41, quando Jesus fala em aramaico Talita Cumi, ele faz a tradução desse aramaico para os seus leitores. Então a preocupação de Marcos
ao escrever o seu evangelho, é para os gentios. Então, esses são alguns indícios que a gente encontra no estilo literário de Marcos. E quais são as peculiaridades do seu evangelho? Então, eu elenquei aqui algumas curiosidades do evangelho de Marcos, né? Então, o foco de Marcos, irmão, era retratar Jesus como o Filho de Deus. Mateus, então, retrata Jesus como Messias que havia de vir. Lucas retrata Jesus como Filho do Homem. E Marcos retrata Jesus como Filho de Deus. E isso fica bem claro no capítulo 1, versículo 1, onde ele diz que no princípio do Evangelho, né, ele afirma que Jesus Cristo era o Filho de Deus, artigo definido. Marcos também, outra curiosidade, ele é o menor de todos os evangelhos. Ele tem apenas 16 capítulos. E desses 16 capítulos, Marcos ele usa quase metade deles para falar da fase final da vida e ministério de Jesus. Ou seja, de 16 capítulos, a partir do capítulo 11, Marcos então ele começa a falar da fase final da vida e ministério de Jesus. A começar ali no capítulo 11, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O que mais nós temos aqui? Há uma conjectura, irmãos. Lembrando, né? Uma conjectura. Isso não está explícito na Bíblia. Os estudiosos acreditam que lá no seu evangelho que Marcos escreveu, no capítulo 14, versículo 51, Marcos estaria falando dele mesmo, a respeito de um rapaz que ao tentar prender ele foge deixando a sua capa, e o texto diz que ele foge desnudo. Então é muito comum as pessoas escreverem lá o evangelho na segunda pessoa. Então Marcos é provável que ele esteja escrevendo aqui em segunda pessoa, se referindo a ele. Esse rapaz então que foge para não ser preso, ele deixa a sua capa ali e ele foge desnudo. Assim como João, ele escreve em segunda pessoa, falando a respeito daquele a quem Jesus amava. João estava falando dele mesmo, né? Então é muito comum essa maneira de escrever que os apóstolos tinham, escrever em segunda pessoa. Marcos, irmãos, ele usa alguns termos de forma repetida no seu evangelho. Então aqui dá-se a entender o que foi que chamou a atenção de Marcos na vida e na obra de Jesus. Então existe aqui no evangelho dele alguns termos que ele emprega repetidamente. Então ele usa, alguns estudiosos falam que ele usa essas variantes por cerca de 40 vezes. Então ele usa da seguinte forma: logo em seguida, de repente, no mesmo instante, imediatamente. Então são termos que Marcos ele usa, ele emprega no seu evangelho, denotando sempre um Jesus em movimento. E ele deixa claro o poder que Jesus tem então sobre as enfermidades, sobre os demônios, expulsando os demônios, o poder que Jesus tem sobre a natureza, né? Então o verbo grego que Marcos emprega aqui no seu evangelho, ele é um verbo que ele retrata sempre uma ação em movimento. É o Jesus que não para, é o Jesus que está sempre em movimento, sempre expulsando demônios, sempre curando os enfermos, né? Fazendo aquilo que Deus havia enviado ele para fazer. Então isso chamou muita atenção de Marcos, tanto que Marcos ele não aborda muito a parte de ensino de Jesus, tal como Mateus e Lucas. Marcos ele foca mais nos atos poderosos de Jesus do que nas parábolas, por exemplo. Então a gente pode dizer que Marcos ele economiza um pouco, né, no ensino, e ele foca mais nos milagres de Jesus. Então essa é uma outra curiosidade no Evangelho de Marcos. A intenção de Marcos não era fazer uma biografia completa do ministério público de Jesus. Então a estrutura do seu Evangelho fica da seguinte forma: o princípio do ministério de Jesus com João Batista, o ministério
público de Jesus na Galiléia e nas regiões adjacentes. E por fim, irmãos, a sua viagem final a Jerusalém para o sacrifício na cruz. Esse é o estudo que sirve, irmãos, para a sua edificação, né? Nós estaremos postando um vídeo toda sexta-feira com essa introdução, capítulo por capítulo. Você já pode encontrar no nosso canal todo o livro de Mateus, todo o livro de Salmos. Que você seja edificado, irmãos, nessa leitura, que a palavra de Deus ela possa crescer na minha e na sua vida, porque este é o foco do canal, irmãos. É falar da Bíblia, é falar de Jesus. Por isso o nosso canal tem esse nome, Falando do Reino. Falando do Reino e falando desse Rei. Irmãos, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.